requisitem a sua presença. E há mais de 30 anos ao projeto O Despertar da Consciência, seu primeiro livro, O Despertar da Consciência, do Átomo ao Anjo, já está aí na 9ª edição. Apresenta um tratado de saúde integral. Seus programas são transmitidos pela plataforma YouTube e em suas redes sociais. Fundou, com a ajuda de amigos, o Instituto O Despertar da Consciência. Seu livro, segundo, O Despertar da Consciência, De Sal da Terra à Luz do Mundo, foi lançado em maio de 2024, aprofundando o conhecimento e estimulando o leitor na vivência do que foi compreendido. Essa é um pouco da história do nosso amigo Sebastião Camargo, o escritor dos Bons Debates. E assim, essa coisa de escrever surgiu de onde? Pai, irmão, tio, tia, avô? Bem interessante essa história, porque quase todos os meus familiares, principalmente os antepassados, não tiveram estudo algum, e nós temos apenas o primeiro ano primário incompleto. E quando fomos desenganados pela medicina, começamos a ter lapso de memória de outras vidas, principalmente na área da medicina. E foi com essas lembranças de 8.000 anos de história, mais ou menos, que nós começamos a estudar para entender de onde viemos, por que viemos, qual o mecanismo para chegarmos até aqui, para onde iremos e como iremos, que é a proposta do Espiritismo, estudar a origem, a natureza e a destinação do ser. E estudando várias obras, e foram muitas obras, para compor os 2 livros, mais de 4.000 obras, e começamos a exercitar isso na prática e vimos que tinha algo nobre e alguém que já se beneficiou dos resultados desses estudos, que curaram-se de várias situações que a medicina acadêmica aliviava, mas não solucionava, e que onde houve a sugestão para a construção no formato de livros desse ensino que vem da coletânea de várias obras do plano físico e do espiritual. Agora a pergunta que não quer calar, viu? Eu quero ouvir primeiro ele aqui, viu, Fátima? Depois tu. O amor cura? O amor, segundo Joana de Ângeles, é o mais potente antídoto na cura de todas as doenças, que ele gera, nutre, organiza e mantém a vida em todas as suas expressões. Para esse espírito, antes do amor não existia a criação. E Jesus, para nós, é o amor personificado, o Evangelho vivo. E nós também chamamos de amor a matéria-prima, da qual origina-se a vida e a lei que governa o cosmos. Tá, aí tem as perguntas aqui, Fátima, que nunca querem calar também. Catolicismo, espiritismo, protestante, como é que essas religiões acabam se encontrando em determinado momento? O diferencial do espiritismo é que ele sintetiza o conhecimento cósmico. Para o espírito Viana de Carvalho, o espiritismo é a ciência da religião, a religião da filosofia e a filosofia da ciência. Então é uma filosofia que nos ensina a pensar, é uma ciência que nos ensina a fazer, e uma moral, que é a moral crística, a moral cristã, que nos ensina a comportar. Não tem preconceitos contra nenhuma religião, porque ele busca em todas elas o que na prática funciona para transformar-nos em cidadãos de bem, principalmente seguindo Cristo em espírito verdadeiro. Então tá aí, né, pai? Então não tem, assim, agora eu fico imaginando, quem fui eu noutra vida? Se existe outra vida, se eu tive lá atrás, porque para mim, que sou católico, e até rapaz, assim, católico e evangélico, eu estou mais na igreja evangélica que na católica, daqui a pouco eu estou mais na católica que na evangélica, que eu trafego bastante nesses dois
vou botar assim, nicho nas duas religiões, né, tanto do católico quanto do evangélico, e a gente queria saber assim, o que pregam para mim, que a Bíblia diz, é que eu nasci, cresci, até conseguir, né, até ter uma filhazinha só, e vou partir. E quando eu partir, eu não terei mais a opção de voltar. Eu vou pro plano celeste, onde não haverá mais morte, não haverá mais ranger de dente, mais nada. A gente vai pro um momento celestial junto com Deus, junto com o Pai Criador. E aí, como é que vocês veem isso? Uma vida, depois outra vida? Me confunde, Fábio. Mais que eu queira entender, me confunde. Ou não, Roberto? Para você também confunde? Sim. Hã? Vamos lá, vamos tecer algumas reflexões. Para nós, Deus é o ser dos seres, a alma do universo, a onisciência incomparável. Então, tudo sabe. A perfeição absoluta. Ele é a onipresença inegável, está gerindo ou supervisionando todas as formas de vida. E a onipotência também insuperável. Se a vida começar no berço e terminar no túmulo, para mim Deus não é perfeito, a lei muito menos, porque tem crianças que nascem sem cérebro, outras com AIDS, outras com câncer. Eu nasci com várias doenças congênitas. Hoje já curei quase todas elas pelo meu comportamento, pela minha mudança. Até porque Jesus nunca afirmou eu curei você. Sempre afirmou a sua fé te curou e recomendou que mudássemos o nosso comportamento para não adoecer outra vez. E se a vida terminar no túmulo e eu não tiver a chance de continuar, que sentido terá ser honesto? Para que ser honesto? Eu vou subir pisando em todas as pessoas, vou sonegar os impostos. A Fátima não adianta vir atrás de mim, porque não vou pagar, né, Fátima? A Fátima não vai nem, que vai o Neo mesmo. Porque não tem sentido ser honesto, por exemplo, ser um homem de bem, se não tem a continuação da vida. E no nosso caso, a gente lembra do que foi. Vou dar só um exemplo. Houve uma época que eu queria fazer uma instalação numa residência diferente de todas as instalações que eu tinha visto. Porque havia muito curto-circuito, perda de energia pela fuga de energia, que o fio não suporta a carga que você... E eu criei um projeto diferente, do nada, entre aspas, acessando estados de minha consciência. Só que eu não achei os profissionais que encarassem aquele desafio. Eu anoiteci com o projeto na mente e amanheci eletricista. Como? De onde eu tirei? Eu não tenho estudo acadêmico, não tenho estudo na área da eletricidade, fiz a instalação da minha casa, de mais 2 irmãos, nunca houve a queima de uma tomada por curto, uma instalação, nem a câmera de uma lâmpada. E as nossas casas consomem 1/4 da energia que as outras consomem, que é o que a gente tinha descoberto. Rapaz, é coisa. Boa pergunta, meu amigo Robertoni. Não, tá. O Robertoni tá ali meio curioso, tá meio assim e tal, ouvindo. Tá. Mas vamos falar dessa palestra. Como é que funciona a palestra? Como é que ela começa? Qual é o meio, o fim? Quais são os exemplos que você poderá dar dessa cura pelo amor? Quais pessoas foram curadas pelo amor? Vamos falar um pouco. Então vamos relembrar. A estrutura de nosso primeiro livro é querer, saber e fazer. E do segundo, o que é, para que serve e como usar. E é dentro dessa linha de raciocínio que nós vamos apresentar para quem nos der a honra da presença a possibilidade da autocura, posto que Bezerra de Menezes fala que a nossa cura ela não está fundamentada no auxílio dos espíritos cósmicos, como o próprio Cristo, dele próprio como espírito e outros, nem dos encarnados, mas da quantidade, da qualidade de amor que conseguimos manifestar em prol de nós mesmos, de uma fonte inesgotável e inestancável que existe no íntimo de cada ser. Tá aí a resposta, né?
fica, às vezes, com várias dúvidas, muitas interrogações, e a gente, né, teve até aula aqui, uma vez a gente bateu um papo com nosso amigo, qual é o nome dele, Roberto? Da nossa querida aqui, Casa da Amizade, não, logo aqui na Prazer Vale, Maçonaria. Antônio Rodrigues. E aí, rapaz, Antônio Rodrigues contou a história todinha dos maçons, rapaz. Toda. Não tem nada a ver o que falam do maçons. Nada. O bode preto era, né? O bode botava um chocalhozinho no pescoço, e quando ele via que vinha vindo gente, ele saía correndo e embarcava, e todo mundo se assustava e se escondia, de inimigos, etc. Tal. Contou tanta história, e assim, a gente cresceu achando que o maçom, né, era algo do mal, e tal. Daqui a pouco, quando você vai ver, não tem nada a ver uma coisa com a outra, que você vai desmistificando aquela situação. E às vezes também tem uma passagem aí do Homem da Caverna, que quando fazia aquela sombra, e alguns iam entrar numa caverna, e tinha moradores da caverna que olhava ele, que aquela sombra refletia na parede, parecia que era um homem de não sei quantos metros de altura, e todos ficavam com medo, né, desses homens da caverna. E é coisa para contar, viu? É coisa, mas vamos lá. A palestra, vamos ver mais ou menos como é que, o que tem de concreto, assim, que o senhor pode falar lá, que nessa palestra, que realmente foi curado puramente pelo amor. Vamos dar o exemplo de alguma situação, mas poderíamos dizer que 58 crianças que nasceram de pais e mães que, pela ciência médica, jamais teriam condições de conceber. Eu não precisaria mais do que isso. Mas tem muitas situações que o nosso processo de cura, por exemplo, nós passamos por 16 processos cancerígenos. E no primeiro só tínhamos 2 meses de vida. Mas na obra de Allan Kardec, principalmente na Revista Espírita de fevereiro de 1864, ele mostra como cientista, como professor de medicina, como biólogo, como astrônomo, que a energia do corpo se renova totalmente em 2 meses. O que eu precisaria para curar-me, já que eu só tinha 2 meses, mudar o meu projeto de vida. Pensar de forma diferente, sentir, falar e agir de forma diferente do que eu agia, porque tudo que eu fiz me levou a adoecer. E ninguém cura sem mudar o comportamento, muito menos uma reeducação alimentar, por exemplo. Tem que amar mesmo, tem cada coisa gostosa aí. Gente, tem que se amar mesmo. Imaginou aqueles pudim, aqueles negócios, eu tô tomando café com adoçante, os negócios aí que eu vou dizer. Mas tá valendo alguma pergunta, meu amigo Felipe? Felipe ficou meio assim. Tarumão, 6h08 agora aqui na capital baiana da pecuária, não, bastante curioso, né? Eu sempre tive curiosidade também de saber mais sobre a religião, né? E é bastante interessante, viu? Tem um colega nosso também que atualmente ele tá, Tarumão. Caicão? O negócio é esse. Então tá aí, mandar um abraço à nossa amiga Aldné Filgueiras, ela que tá lá sempre. Um alô de manhã. Pois é, vai. A Aldné deve ir lá para essa palestra hoje. Então assim, a palestra começa às 8 horas, o tempo de duração tem participação, as pessoas podem perguntar, ou só o senhor vai falar. E eu acredito que nós vamos abrir para perguntas. Deve ter mais ou menos 1 hora de fala e uma meia hora de perguntas, pode ser, Fátima? Aí, então, a gente termina com um exercício ensinando as pessoas como fazer. Porque nós temos um caso que passamos um processo cancerígeno na mandíbula, no qual de 20 milímetros de estrutura óssea do pé do dente até a base, nós perdemos 18 milímetros e reconstruímos em 20 dias. A vesícula com processo cancerígeno gravíssimo, virou como eles chamam de efeito maracujá, já ouviu falar? Virou uma pedra só, um cálculo só. Nossa. Ela foi desinfeccionada, fracionada em cálculos, desintegrados e curada, só que eu levei mais de 20 anos para fazer isso. Então, se a pessoa quer, ela busca o conhecimento. Se ela aplicar o conhecimento, ela consegue, porque não há limites para o bem. Há limites para o mal. Quando você começa
andar pela contramão, as leis te brecam para que você não se complique mais. Mas para o bem não há limite. Então tá aí a situação. O senhor gostou da Bahia? Quantas cidades já passou até agora? Na Bahia, eu acho que eu já passei por mais de 50 cidades. Nesta viagem foram 13 palestras, um seminário e uma roda de conversa. Passamos por Gandu, Itacaré, Canavieiras, Ilhéus, Itabuna, Vitória da Conquista e agora aqui em Itapetinga, que foi a segunda cidade da Bahia que nos recebeu e hoje vai ser homenageada, né, Fátima? Era surpresa, mas agora... A cura pelo amor. Pelo amor. A cura pelo amor. É a cura que o senhor vai transmitir para as pessoas, que a pessoa faz a cura individual para ele, ou utilizando a forma de amar, a pessoa pode curar. O sentido da palestra é esse? Vamos dar só um exemplo assim. A nossa mediunidade no Espiritismo é chamada mediunidade de cura. Aquelas como o Lindomar Coutinho, com certeza vocês já entrevistaram ele aqui. Ele faz nas macas e tudo mais. Só que no nosso caso, na obra A Cura pelo Amor de Bezerra de Menezes, ele afirma que poderia ser mudada para a oratória. E no nosso caso mudou para a oratória. Durante a fala já acontece casos de cura na própria fala, como aconteceu com a Railda, a fisioterapeuta, que tinha lúpus e zerou, está aí linda e maravilhosa, que é aqui de Tapetinga. Mas ao mesmo tempo, o que mais nos chama atenção e nos interessa é ensinar a pessoa a fazer por si mesma. Ela ser o médico dela mesma, porque filho de Deus só pode ser Deusinho porque somos imagem e semelhança. Então nós temos esse poder de cura, até porque Deus não criou doenças. Jesus não adoeceu. Ele disse que o reino de Deus está dentro de nós, que é o que nós chamamos de evangelho. E se o reino está, Deus e o Cristo também estão. Então nós vamos, de alguma forma, aliviar a dor das pessoas com as palavras, com um mecanismo de cura que acontece pela equipe de Bezerra de Menezes e outros luminares, mas também ensinar a pessoa a curar-se. É como se eu ofertasse uma fatia do bolo, mas também tem a receita, tem o livro de receita e tem o curso de culinária. Vai depender da vontade de cada um. Então, sintonizando assim, uma parte do espiritismo faz a cura, né, tocando, né, e o senhor é trazer pela palavra. Pela palavra que vai salvar, Exato. Que vai curar a pessoa. Na palavra, a vibração da própria palavra, segundo Allan Kardec, já cura. Ele, como professor de medicina, alguns biógrafos informam que ele foi médico e clinicou por algum tempo, como José Herculano Pires, Dr. Charles Richer. Fala que se o médico soubesse o valor do magnetismo das palavras cimantadas de amor, ele curaria os pacientes com as palavras. E é essa palavra que nós desejamos, né, dividir com os nossos irmãos que vai nos assistir presencialmente, mas também como fazer isso, porque de repente a gente vai embora e a pessoa fala, e agora? Vamos deixar uma receitinha para cada um poder dar continuidade no seu processo de autocura e também auxiliar outros familiares, parentes, amigos, se for o caso. E leva um determinado tempo a pessoa se adequar, né? Tem pessoas que pegam de primeira, parece que já estava pronta e só faltava a dica, como o caso de Verônica na Bíblia. Ela sabia que podia curar-se, mas faltava diretrizes. Por isso que Jesus falou, senti desprender de mim virtudes. Virtudes orientou o universo dela, porque na sequência falou, não fui eu que te curei. A sua fé te curou. E fé para nós é conhecimento de causa. A fé precisa de uma base. A base é a compreensão perfeita daquilo em que devemos acreditar. Eu sei que o meu carro tem a marca X, modelo Y, sei como ele foi construído, sei como ele funciona, sei como consertar, porque eu fiz tudo isso, eu sou mecânico, então eu não sei apenas dirigir o carro, eu sei consertar o carro se for necessário. Mas no caso, no meu universo, eu sei o que é o corpo físico, cada átomo no meu corpo como funciona, cada molécula, célula na sua totalidade, mas a pessoa não precisa aprender tudo isso para depois aprender a curar-se.
E sei, no meu emocional, do meu psíquico, no meu corpo energético, da minha mente, da minha consciência, como funciona. E para quem tem um maior conhecimento, fica mais fácil. Mas para quem tem conhecimento um pouco menor, também consegue pelo poder da oração, da visualização, da meditação e principalmente de um projeto de vida nova, um projeto de vida digna. Eu acredito que quando o senhor vai fazer a palestra, conversar, o senhor já está uma preparação. Mas quem vai chegar, como a pessoa vai se preparar para poder receber essa palavra realmente Vamos que lá. vai curar? Quando a pessoa tem a intenção de assistir uma palestra como essa, desde casa ela já tem uma assistência espiritual. Ela já chega lá predisposta a isso. Mas a casa em si é como se ela tivesse uma aura de luz tão encantadora, e tem essa casa porque eu a conheço. Quando a pessoa entra, ela já é acolhida com energia de amor diferenciada. E os trabalhadores da casa, no plano físico, também vai dar esse acolhimento. A oração que a gente faz inicialmente, todo um processo, a gente cria a ambiência para a pessoa assimilar o máximo possível, tanto das palavras quanto do energismo que vai circular durante a palestra. Ok. Aí, Roberto, agora vamos falar do primeiro livro e segundo livro. Como é que assim, qual foi a inspiração, de onde veio o primeiro livro e assim, fiz um, faço outro. Foi assim ou não? Tem que fazer um outro porque tem um outro processo, tem um outro projeto. Na verdade, são 3 livros, é uma trilogia. O Despertar da Consciência de Atma, o Anjo, mostra a nossa origem, natureza e destinação, ou seja, o carro, a marca, o modelo, como funciona, como consertar, etc. É um tratado de saúde integral. O segundo, para quem tem dificuldade de estudar a parte científica, filosófica do primeiro, é um passo a passo, da maneira mais simples possível, como se fosse um livro de receita, ensinando cada detalhe da receita nesse processo de autocura. Então, desde o primeiro capítulo, que é fé, razão, intuição, depois o trajeto, que é de sal da terra à luz do mundo, que é um processo de autoiluminação, e depois o poder da visualização, da oração, do evangelho, da bioenergia, e tem vários processos. Lamentamos que o livro não deu para metade da viagem. Então, mas a gente tem esses 2 para mostrar, e a pessoa pode fazer. Vendeu tudo? Vendeu tudo até o meio da viagem, porque eu trouxe pouco menos de 100 livros, por conta do excesso de bagagem. O segundo é 639 páginas, o primeiro é 440. Então não cabe muito livro, trouxe 90 livros mais ou menos, mas a pessoa pode pedir, né, por a gente não ter o livro, a gente envia sem o valor do frete, pode dividir, a gente aceita promessa como pagamento, pode pagar na próxima encarnação para quem acredita. Agora tem que estudar. Agora, até o livro também, para caber na cachola, tá cachola grande, porque é um livro diferente. Onde você abrir o livro tem começo, meio e fim. Se você ler um parágrafo, ele já vai ter começo, meio e fim para você já fazer. E tem o índice, a pessoa escolhe pelo índice. Eu quero entender o que é oração. Para que serve a oração? Como usar? E tem um exercício no final. O que é evangelho? Para que serve? Como usar? Outro exercício. O que é bioenergia? Que é a energia que cura e reconstrói os tecidos. Para que serve? Como usar? E o processo de autoencontro, que nós chamamos, que é uma viagem de onde você está para o âmago da sua consciência, depois vem para a ação, faz o que propôs e depois volta e faz um balanço dentro da sua proposta que foi feito em relação à sua necessidade. certo. Agora vamos entrar aqui no Espiritismo para gente saber mais ou menos como é que funciona. Que psicografia? Fala. Psicografia. Então, nós vamos ver aqui como é que alguém que já passou, que já nos deixou, volta e vai dizer pra gente, olha, você tem que ir por aqui assim, 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 assim. E aí, daqui a pouco, a pessoa escreve, ou alguém fala pra pessoa. Não sei como é que funciona, sei que a informação chega. De que maneira ela chega? Nós costumamos dizer assim, entre a pessoa que quer a mensagem e o familiar que deseja enviar a mensagem, tem que ter um telefone. O telefone a gente fala que é um médium. E pode ser eu, a Fátima e qualquer outro que se preparar para tal. E nunca o familiar vai buscar informação, não dê nenhuma informação do que partiu.
jamais dar nenhuma informação para o médico a psicografar, porque ele vai dizer coisas que só ele, o que foi, e o familiar que está recebendo sabe. Então, certas situações, o que aconteceu, o nome de familiares, às vezes apelidos de alguém, a maneira de chamar, para que a mensagem seja autêntica, e tem mensagem que é assinada da maneira que ele assinava na identidade que, enquanto aqui viveu, como foi o caso de Chico Xavier. Tanto que teve psicografia de Chico que inocentou alguém no tribunal. Essa situação é assim, bem nova, eu não tenho assim ligação, às vezes o pai me pede, né, para entrevistar as pessoas, eu acabo entrevistando, acho importante. As pessoas ficam assim, mas Espiritismo, como é que é, gente? Olha, se vocês souberem o social que o nosso Senhor do Senhor faz pela população de Tapetinga é impressionante. De cadeira de roda, de cadeira de banho, de moleta. Então, assim, eles ajudam bastante. Bastante mesmo. Eu já fui testemunha disso por várias vezes. E aí a pessoa, não, tá bom, vai lá pegar. Eu falei, não. Você vai e pega. Eu não vou utilizar essa entidade para fazer política. Eles oferecem, eles doam, eles emprestam, eles vão ver a necessidade das pessoas e tem cuidado bastante de muitas pessoas aqui em nossa cidade. Então, outros não sabem, acham que tá ali um local fechado, onde poucas pessoas passam e têm a curiosidade de entrar e saber o que está acontecendo, mas no final das contas eu sou testemunha de que os selos do Senhor tem feito diferença no sentido de cuidar das pessoas que mais precisam, que estão acamadas, que têm dificuldade de locomoção. E assim, até eu já falei com Néia, falei com a Luzia, né? Um monte de gente sempre que precisou, olha, gente, eu não posso utilizar uma entidade porque parece que eu vou fazer política. Você tem acesso direto. Fala com fulana, fala com Beltrana, fala com ciclano. Pronto. E todas as vezes que a gente precisou, se resolveu. Então, essas entidades que têm esse compromisso social sempre merecem nosso respeito. Porque cuidar de quem mais precisa também, a coisa que está sendo feita por amor. De ir lá, de pegar, de emprestar, aquela coisa toda, boa vontade, não tem de se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, está sempre à disposição e a gente fica feliz por isso. Fátima, pode ficar à vontade, Fátima. Nós agradecemos, Tarugão, por você ter aceito a proposta de ouvir e passar para o público que te assiste do nosso irmão Sebastião. A doutrina espírita, ela tem este cuidado, porque assim, se a bandeira do espiritismo é fora da caridade, não há salvação, não há por que a gente não pensar no outro, não só no material, porque assim, eu vou falar dos servos do Senhor, e eu tenho plena convicção que os outros centros co-irmãos, os outros 2 centros, tanto Pititinga como o Amor Sem Fronteiras, também faz esse trabalho de acolher a população, não só de Tapetinga, mas de outras localidades vizinhas, que precisam não só do material, mas também que precisa do amparo espiritual. E a cura vem por aí. Imagina você chegar choroso, triste, preocupado, e de repente você ter alguém para te escutar. E naquela orientação você sair ali mais tranquilo, consciente de que você precisa transformar a sua vida. Isso é fantástico. Então, assim, nossos agradecimentos a Itapetinga, a região que está perto de Itapetinga, toda a micro-região. Agradecer a todos os habitantes, nós não temos nenhuma diferença em nenhuma religião, respeitamos a todas elas, é nosso dever. Estamos sempre de portas abertas, os servos do Senhor estão de portas abertas para receber a todas as pessoas que tenham interesse de conhecer a proposta do amor incondicional trazido por Jesus. E agradeço por você ter aceito o nosso convite, a nossa proposta, agradecendo aí a nosso irmão Sebastião, que tem um trabalho belíssimo desenvolvido, não só onde ele mora, mas em várias localidades. Estamos de portas abertas esperando a todos que desejam e se interessam pela temática. Agradecer também a Robertone e ao nosso irmão Felipe, que aqui está.
Pois é, eu vou deixar espaço para as considerações finais do nosso amigo Sebastião, que veio lá do Mato Grosso do Sul. Quantos mil, né? Quantos mil quilômetros? Acho que é bem mais de 2.000 quilômetros. É, bem mais. Também dependendo de carro, parece que é um pouco mais de 2.000 quilômetros. Em linha reta, às vezes fica um pouco menos, mas pela peripécia que a gente faz para chegar até aqui, você perde de Campo Grande e vai para Campinas. Vai lá para outro extremo, quase. Pois Campinas Confins aqui. Então vai dar quase uns 3.000 quilômetros. Tu bateu o volante? Não, eu falando se viesse de carro, seria menos, né? Seria uns 2.000 e pouco, mas de avião acabou dando uns 3.000 quilômetros. Eu gostaria de lembrar 3 teólogos muito respeitados, acho que por todas as religiões, pelo menos espero, porque um é protestante, e 2, um pode dizer que é católico, o outro era católico e depois tornou-se espírita, que foi o caso do Carlos Torres Pastorino, e Humberto Roden, mas o que chamou mais atenção foi o pastor Neemias Marim. Na época ele foi o que desencarnou por último, é o que mais conhecia de Bíblia no planeta. Ele ganhou um concurso nisso. E ele narra que o Espiritismo é o rio mais caudaloso do cristianismo, no sentido de vivenciar a caridade em espírito verdadeiro. Porque ela diz que fora da caridade não há salvação, mas para Kardec a caridade é a alma do espiritismo. E fora dela não há salvação. Porque fazer pelo outro é fazer para si mesmo. É ver o Cristo em cada situação, como ele mesmo disse. Eu estava nu e me vestiste. Estava com fome e me deste de comer. Estava com sede e me deste de beber. Estava na prisão e me visitaste, e assim por diante. Então, cada criatura que a gente encontra é um nosso irmão, e é melhor, para não ter erro, ver Deus em cada criatura ou ver o Cristo. Só fazer uma perguntinha, que lezinha, tranquilo, Isso mesmo. suave. Isso. Muito tranquilo. A palestra nesse nível ou em 20 quando ela é esquentada? Ó? Começa no mesmo nível e termina no mesmo, com a mesma serenidade. Aí não pensa que no início, lá mais para trás, foi assim, não. Tudo isso eu devo ao Cristo, porque a essência do Espiritismo é Jesus, o Evangelho e Deus como base de todas as coisas. Então tá aí, Fátima. A gente vai ficar para a próxima oportunidade, sabe que o espaço sempre está aberto, né? A gente não tem nada contra a religião A, a religião B, a gente entrevista todo mundo, a gente realmente é um país laico, são várias religiões, pessoas boas na religião A, religião B, religião C, e no final das contas é fazer o bem. Quem faz o bem, porque no juízo final, eu acredito no juízo final, todo mundo vai aí, prestar as contas, né, Robertone? Com certeza. Robertone é um deles. Com certeza. Felipe também vai prestar contas. Você anda direito, rapaz. Graças a Deus, né? Não é assim não, né? Não é achando que é a velhice, o cabelo branco é tempo para prestar conta, não. Tudo direito, né? Tudo direito, né? Aí, Fábio, tá vendo? Meu Deus. Pois é, então. Eu vou deixar um pensamento e vou falar alguma coisa por causa do Felipe, do que a tirada que ele deixou aí. O único tribunal que vai nos julgar, Felipe, é o da nossa consciência. Deus não julga ninguém. Cristo não julga ninguém. Não tem um tribunal no céu para nos julgar, nos recriminar. Basta você lembrar de Saulo de Tarso, que ele fazia antes. Jesus nunca condenou o passado dele. Ele me persegue. Santo Agostinho fez um monte de besteira, umas proezas, e depois o que contou foi o que ele fez quando acordou. Assim como Francisco de Assis, que foi para a guerra, foi beberrão, se envolveu em prostituição, um monte de coisa. O que contou foi quando ele acordou e dali para frente. Então ninguém julga o passado de ninguém no Espiritismo, nem o próprio Cristo. Então, a sua consciência é o tribunal. Quem vai dar o veredito sobre você é você mesmo. E se Deus não julga ninguém, você com certeza não vai fazer isso com você. Vai perdoar-se e se amar e se dar o direito de começar outra vez. Pense na verdade, sinta o que está pensando, fale o que está sentindo e viva o que está falando, que não tem como dar errado. Se você não se arrumar depois dessas, você pode esquecer, porque você não vai não. Hein? Tá na linha. Tem que andar direito e, como ele mesmo falou, Tarugão, é nosso amigo, é nossa consciência que vai nos julgar, né? Eu tô com a minha, com fé, eu tô tranquilo. Tá tranquilo, O que a gente chama de felicidade, Felipe, é a consciência tranquila à luz do dever fielmente cumprido.
ninguém consegue te tirar a sua paz, você a tem tranquila. Então a gente queria deixar aqui, né, esse abraço para vocês, que a gente, né, consiga fazer aí uma palestra top de linha e que as pessoas vão mesmo, né, observe, escute, porque ninguém é obrigado a fazer nada. Você pode escutar e definir, né, se você vai para esse lado direito, lado esquerdo, você vai para frente, você vai para trás. Graças a Deus, assim, a gente tem o livre-arbítrio de fazer o que acha que deve. E assim, no catolicismo, a gente vai ser julgado pelas nossas ações, tal. Toda disciplina uma doutrina diferente uma da outra, a explicação uma diferente da outra, mas no final das contas o que vale é o bem comum de todos. E você não vê essas religiões querendo o mal do outro, querendo fazer coisa ruim pro outro. Então, assim, todo mundo quer o bem para todo mundo. E aí a gente fica feliz, porque Fátima é uma pessoa aqui top de linha, muito renomada aqui em Tapetinga, muito respeitada, pessoa carismática, uma pessoa que faz o bem. Não aparece, você nunca viu ela entrega uma cadeira de roda, cadeira de banho, uma muleta, um andador, ninguém vê isso. Então, assim, essas pessoas fazem porque a Bíblia até diz que deu com a mão para que mostrar a outra, não precisa nem ver, não precisa ver não. A gente quer deixar o espaço para as considerações finais e convide o povo. Você primeiro, Fátima. Agradecendo mais uma vez e convidando a todos para a palestra logo mais às 20 horas no Centro Espírita Servos do Senhor com o nosso irmão Sebastião Camargo. Muito obrigada mesmo, em nome de Jesus. Desde já agradecemos essa emissora de amor que vibra luz e paz para a região, através desses luminares que são missionários do Cristo. E dizer que o Espiritismo não impõe, ele propõe. E propõe baseado em fatos e experiências morais, porque só é feliz quem é livre, e só é livre quem assume responsabilidade.